Assista agora aqui na TV Gospel Brasil, mais uma mensagem impactante para a sua vida. TV Gospel Brasil, TV Gospel Brasil. Nós vamos falar de fé, amor e gratidão. Fique conosco. TV Gospel Brasil apresenta Vivendo com Fé. Fique conosco. Vamos falar de amor. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 24. E eu vou ler com vocês do versículo 1 ao versículo 22. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 24, do versículo 1 ao 22. Amém? Glória a Deus. Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: "Este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser." Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse a seus soldados: "Que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor." Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados, não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: "Ó rei, meu senhor!" Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se com o rosto em terra e depois disse: "Por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-lhe mal? Hoje o rei pode ver com seus próprios olhos como o Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu o matasse, mas eu o poupei, pois disse: não erguerei a mão contra meu Senhor, pois ele é o ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha para este pedaço de teu manto em minha mão. Cortei a ponta de teu manto, mas não te matei. Agora entende e reconhece que não sou culpado de fazer-te mal ou de rebelar-me. Não te fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar minha vida. O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias, por isso não levantarei a minha mão contra ti. Contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? A um cão morto, a uma pulga. O Senhor seja o juiz e nos julgue. Considere ele a minha causa e a sustente. Que ele me julgue, livrando-me de tuas mãos. Tendo Davi falado todas essas palavras, Saul perguntou: é você, meu filho Davi? E chorou em alta voz. Você é mais justo do que eu.
disse Davi. Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal, o Senhor o recompense com o bem, pelo modo como você me tratou hoje. Agora, tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Porquanto, jura-me pelo Senhor que você não eliminará meus descendentes, nem fará meu nome desaparecer da família de meu pai. Então, Davi fez seu juramento a Saul, e este voltou para casa. Mas Davi e seus soldados foram para a fortaleza. Pai, esta é a tua palavra. Eu oro a Deus para que diante daquilo que acabamos de ler, o Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso, o Filho que oramos e clamamos aqui, que está vivo, que nos escuta e está presente, toque nos nossos corações, trazendo direção, conserto, alinhamento, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, o tema desta mensagem é o cristianismo que o mundo precisa. Eu vou repetir: o cristianismo que o mundo precisa. Basta você olhar para o lado, basta você olhar na televisão, nas redes sociais, olhar para dentro de si tantas vezes, e a gente vai perceber a maldade que o mundo se encontra. Uma maldade, uma crueldade tão grande que a gente não consegue entender até que ponto isso vai. A gente tem visto tantas notícias, tantas situações que a gente fala assim, não é possível, não pode ter algo pior. E aí passam uns dias, a gente vê notícias piores, coisas piores, filhos, adolescentes matando pais, abusos de crianças. E quando a gente vê essa maldade toda, a gente fica impressionado como o mundo é cruel. Mas sabe, o que o Senhor tem para nós nessa manhã é que Ele deseja que eu e você sejamos agentes de transformação em um mundo de caos. Porque a maldade, ela não está apenas nesses grandes acontecimentos que a gente vê na televisão, mas a gente pode ver tantas vezes a maldade, a crueldade, através da maledicência, através da fofoca nas nossas mesas, através da impiedade que nós temos com pessoas que estão tão pertinho da gente, através de injustiças que muitas vezes nós cometemos. Nós precisamos entender que toda essa maldade, seja grande aos olhos dos homens ou pequena muitas vezes aos nossos olhos, toda essa maldade, ela é fruto de um pecado. Um pecado, querido, que está completamente enraizado na carne, enraizado em mim e em você. Você sabe muito bem, esse é o fruto do pecado. Eu queria rapidamente que você abrisse comigo o livro de Romanos. Vamos lá comigo, Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler do 18 ao 32. Romanos, capítulo 1, do 18 ao 32. Vocês acharam aí? Versículo 18: portanto, a ira de Deus é revelada nos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe rendem graças,
mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Vamos continuar só mais um pouquinho. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Vamos prosseguir. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Por que eu fiz questão de ler esse texto? Porque esse texto por si só, ele é tão forte. Esse texto por si só, quando eu leio ele, eu não sei você, diante dessa leitura, como ele me confronta, como ele me alcança. Vocês querem saber como que Deus começou a ministrar no meu texto essa passagem? Através do Instagram. Eu estava ali como qualquer brasileiro. E aí fui para os comentários. E quando eu cheguei nos comentários de uma foto específica, eu falei, não tem condição isso aqui que eu estou lendo. Porque isso aqui é muita irresponsabilidade. Comentários terríveis. Comentários piores do que armas. Piores do que guerras. Piores do que críticas que às vezes nós mesmos fazemos. E eu quero, dentro desse contexto, trazer para você então, o que o Senhor quer que nós possamos refletir nesta manhã. O contexto desse texto que eu li com vocês podem voltar ali em 1 Samuel. Se a gente voltasse um pouquinho, você ia ver que no capítulo 15, Saul ainda era rei. Mas o Senhor disse para Saul que ele iria enfrentar uma guerra contra os amalequitas, e naquela guerra era para que ele exterminasse tudo aquilo que não era de Deus. Não era para ele pegar despojos, não era para ele manter a maldade viva. Mas naquele momento, no coração de Saul, um homem ungido do Senhor, um homem que ouvia a voz de Deus, que era conduzido pelo Senhor, ele lhe fez o que bem lhe agradou. Ele manteve despojos de guerra porque ele achou que aquilo era interessante. Ele preservou a vida de uma pessoa que era Agag, que Deus havia mandado também exterminar. Eu quero que você entenda que dentro desse contexto, o que Deus estava dizendo, e eu quero que você entenda agora também, já de uma forma prática ao teu coração. O Senhor está dizendo para você, como estava dizendo para Saul, tem coisa que não dá para manter.
Tem coisa que precisa ser extirpada. Não dá para ter contaminação, não dá para ser um ungido de Deus, um escolhido de Deus, ouvir as direções de Deus todos os domingos, todas as semanas na célula, saber o que é certo, o que Deus espera de nós, assim como Saul, e preservar aquilo que a gente entende que é interessante aos nossos olhos. Foi por causa dessa ação então que Saul se torna alguém rejeitado pelo Senhor, por um processo de contaminação, por uma falta de santificação, de um cumprimento, de uma obediência em cima da voz de Deus e do direcionamento de Deus. Aquele homem que foi ungido pelo Senhor se torna então rejeitado. E é somente após a rejeição de Saul, então no capítulo 15, que no capítulo 16, se você quiser conferir aí, você pode olhar, Davi então é ungido. Você sabe muito bem como que Davi foi ungido. Você sabe que vários nomes se passaram, várias pessoas passaram antes de Davi, porque também aos olhos humanos Davi não parecia ser aquele que seria ungido, mas Deus viu o coração de Davi, e Deus escolheu Davi e o ungiu. Mas é tão forte quando a gente entende o capítulo 15, o processo de rejeição de Saul, o capítulo 16, quando Deus então unge um novo homem segundo o coração. Mas mais para frente, no capítulo 18, Saul tendo então inveja de Davi. Preste atenção nisso aqui. Não existe como a gente achar que um pecado ele cabe em si só, porque um pecado ele vai chamar o outro. Um pecado arrasta outro pecado. É quando você começa mentindo sobre uma situação, e para manter aquela mentira você precisa começar a contar um monte de outra. É quando talvez uma seta entra no teu coração sobre alguém, e aquilo ali já te incomoda, e aí todas as próximas ações daquela pessoa você já começa a ver com maus olhos, e aquilo começa a te incomodar de uma forma que você começa a falar para outras pessoas, você começa a contaminar outras pessoas, porque um pecado chama outro pecado. O problema de Saul ali no capítulo 15, que eu mencionei para vocês, foi uma desobediência em relação ao que Deus havia falado. Mas já no capítulo 18, aquele problema que Saul tinha em relação a Deus, de desobediência e de não cumprir a voz de Deus, já se tornou em relação ao próximo. Aquele problema da desobediência já tornou o coração de Saul um coração invejoso, porque um pecado atrai outro pecado, um problema atrai outro problema. O que o Senhor começa aqui falando para mim e para você, meu irmão, é que quando Ele dizer para você: não misture, não contamine, feche a boca, não fale mais, o Senhor está falando isso para mim e para você, porque Ele não quer que você se perca ao longo da tua história. O Senhor está dizendo para mim e para você hoje, para refletirmos em cima da postura de Saul, mas para refletirmos também em cima da postura de Davi. E sabe o que mais o Senhor despertou os meus olhos ao ler esse texto? É que Saul foi um rei ungido pelo Senhor para guerrear contra outros povos que proclamavam uma outra cultura diferente da cultura dos céus, para poder guerrear contra aqueles que eram inimigos de Deus. Mas porque Saul se perdeu ali no capítulo 15, ele passa a ter um problema com Davi, e uma luta, uma confusão, soldados, homens de Deus, que ele usava para combater contra outros reinos, ele começa a usar para combater o seu próprio povo. Isso não te parece similar? Isso não parece para você alguma coisa muito próxima ou parecida com o que a gente vive nos nossos tempos? Não se engane, meu querido, tudo o que o diabo quer fazer é que você se vire contra o que está aí do teu lado, é que você se vire contra o teu irmão, que você se vire contra as igrejas, que você se vire contra homens e mulheres que foram ungidos pelo Senhor. A estratégia do diabo não é uma estratégia de preservar você lutando contra ele, mas é de fazer com que você lute contra o teu próximo. Eu quero, meu irmão, que no nome de Jesus o Senhor tenha acesso ao teu coração, e que você abra o teu coração também, assim como o meu está completamente aberto essa manhã,
manhã, para Deus trazer luz a mim e a você na guerra que a igreja está entrando contra a própria igreja. É uma palavra de alerta, é uma palavra de ensino, é uma palavra de atenção e urgência que eu e você precisamos entender nessa manhã. Quem nós temos destruído? Contra quem nós temos lutado? E você não precisa abrir, mas eu preciso ler 1 Coríntios capítulo 6 do 1 ao 5. Se algum de vocês tem alguma coisa contra outro irmão, como se atreve a ir à justiça e pedir a um tribunal pagão que decida a questão, em vez de levá-la aos santos para decidirem quem de vocês está certo? Vocês não sabem que os santos irão julgar o mundo? Assim sendo, se vocês vão julgar o mundo, por que é que não podem decidir nem mesmo essas causas menores sem importância entre vocês? Vocês não sabem que nós, os santos, julgaremos até mesmo os anjos? Portanto, vocês deveriam ser capazes de resolver seus problemas aqui na terra com toda a facilidade. Por que então ir a juízes de fora, que nem mesmo são da igreja, para resolver uma questão entre irmãos? Estou tentando dizer isso para vocês sentirem vergonha. Por acaso não existe ninguém em toda a igreja que seja bastante sábio para resolver essas disputas? Mas, em vez disso, um irmão processa o outro e acusa o seu irmão em Cristo diante dos descrentes. Só o fato de existirem tais questões entre vocês já significa uma verdadeira derrota para vocês como servos de Cristo. Por que não sofrer a injustiça? Seria muitíssimo mais honroso para o Senhor que vocês sofressem o prejuízo. Em vez disso, vocês mesmos são os que erram, causando injustiças e prejuízos aos outros. Isso contra seus próprios irmãos. E eu sei que essa introdução parece muito longa e eu prometo terminar no horário, mas eu preciso trazer essa consciência no teu coração, porque é o que está doendo no meu coração também. Enquanto Isaías estava orando aqui, ele subiu e ele falou da ressurreição de Cristo. Eu comecei a agradecer o sofrimento de Cristo, porque se Cristo ressuscitou, ele precisou morrer primeiro. Você consegue entender que foi a morte de Cristo, o sofrimento de Cristo que trouxe felicidade e alinhamento a mim e a você? Você consegue entender que foi o sofrimento de Cristo que fez com que nós estivéssemos aqui nessa manhã? Meu irmão, a gente compartilha muitas vezes dos benefícios do Evangelho e isso é maravilhoso, mas existe também um sofrimento pelo Evangelho que é necessário que eu e você possamos entender isso nessa manhã. Um sofrimento, querido, que talvez não seja dos maiores, mas o sofrimento pelo menos de não falarmos aquilo que talvez a gente não tem nem ideia de fato do que seja. E aí, voltando então para 1 Samuel, o versículo 3 vai dizer assim: Saul, eu estou lendo a segunda parte do versículo 3. Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Essa segunda parte está falando exatamente de onde Saul entrou. O texto diz que Saul entrou numa caverna para fazer as suas necessidades. E o primeiro ponto dessa manhã é: todos somos iguais perante Deus. Você pode repetir isso para você? Todos somos iguais perante Deus. A primeira coisa que nós precisamos entender é que todos nós temos necessidade. Seja o homem mais rico, seja o homem mais pobre, seja o homem mais famoso ou indigente, desconhecido. Todos nós temos necessidades básicas, temos necessidades físicas, temos necessidades emocionais. Todos nós precisamos de respeito, todos nós sentimos dores, todos nós sofremos. Eu quero muito que você entenda isso nessa manhã. Todos nós somos iguais.
Isso parece algo tão dito, tão falado, mas às vezes na prática tão diferenciado. Querido, eu quero que você entenda que não existe diferença nenhuma entre nós. Não existe diferença entre eu e você. Não existe diferença entre você e o seu próximo, porque todos nós sentimos, todos nós temos emoções. Da mesma forma que uma palavra te fere, a tua palavra também fere o outro. Da mesma forma que você precisa de respeito e honra, o outro também precisa de respeito e honra de você. Não se considere pior que ninguém, mas também não se considere melhor que ninguém. Existe uma verdade que nós precisamos quebrar em nome de Jesus dentro das igrejas evangélicas, que é e são essas idolatrias, as pessoas que estão no altar. Existe uma construção de idolatria daquilo que acontece em cima desse púlpito, e é por isso que eu muitas vezes faço questão de, todas as vezes que eu estou ali, eu me prostrar, porque seja quem for, seja quem vê, céus e terra, não existe ninguém que não precise se prostrar. Isso começa, meus irmãos, em mim e em você. Glória a Deus. Isso começa em mim e em você. Quando talvez você acha que só um pastor pode resolver o seu problema, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos aqui com certeza para servir, mas nós também temos os nossos problemas, e é o Senhor que nos capacita, e é o Senhor que nos levanta. Eu quero dizer que você também é um agente de Deus nessa terra. Eu quero te dizer que o que existe na verdade são diferentes funções para edificação da igreja, mas o fato de ter um pastor aqui em cima, o fato de ter um nome pastor, de ter um nome doutor, não nos faz diferentes. O fato de ter um cantor que canta e tem músicas que te abençoam, músicas que tocam a tua vida, não é sobre aquela pessoa, mas é sobre o Deus que age na vida dela. Em nome de Jesus, igreja, uma realidade que nós precisamos viver, e no final vocês vão entender por que eu estou falando isso aqui, é que nós precisamos quebrar toda idolatria nas nossas igrejas cristãs. Não tem mais espaço para isso. O que está acontecendo aqui na frente, o que está acontecendo nesse púlpito, não pode ser alvo das nossas atenções. O que tem que tocar o teu coração é aquilo que Deus está falando com você. É claro que eu estou aqui numa função de ensino, porque assim Deus quis. Mas te dizer uma coisa, Deus sabe do meu coração, que se eu pudesse de fato escolher, talvez eu não estaria. E eu chego a uma conclusão que na verdade é bem assim que Deus faz. Talvez aquilo que é muito difícil para você, você fala assim: meu pai, por que eu estou fazendo isso? Por que para mim é mais difícil? O teu mais difícil, irmão, talvez é o meu mais difícil aqui, porque todos somos iguais. É por isso que nós precisamos agir com empatia e misericórdia. Agir com empatia e misericórdia. Antes de falarmos alguma coisa, antes de emitirmos alguma crítica, o que essa fala causaria primeiro em você? O que essa fala, essa crítica, um olhar de julgamento causaria primeiro nas tuas emoções? Como você se sentiria se você estivesse no lugar do fulano? Empatia, misericórdia. Provérbios 18, 21 vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua. Quem dela usufrui comerá do teu fruto. Ou seja, a vida e a morte muitas vezes não está numa arma, querido, mas está na língua que a gente carrega dentro da boca. Quantas pessoas nós temos matado através de palavras? Eu estou dizendo aqui não somente em Instagram, mas eu estou dizendo às vezes dentro da tua casa. A pessoa que você mais ama está dormindo do teu lado, e às vezes a gente não libera palavras de vida, mas tantas vezes palavras de morte e desencorajamento. Eu quero que nós possamos entender hoje, de uma vez por todas, que todos somos iguais perante Deus. E esse precisa ser o pensamento base para qualquer ação de Deus na minha vida e na sua vida. Que nós não venhamos nos esquecer.
em nome de Jesus. O versículo 4 vai continuar dizendo, versículo 4, eles disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Essa foi a fala daqueles valentes que estavam junto com Davi e que viam o quanto Davi estava sendo perseguido. O que eles disseram era o óbvio, o que eles disseram era o mundano, era o que qualquer pessoa diria. Olha aqui, Davi, olha que Deus, porque ainda usa o nome de Deus, Deus está te entregando o teu inimigo, você vai acabar com a vida dele hoje. Por isso que o ponto 2 que Deus colocou no meu coração é que o erro do outro não justifica o meu. O erro do outro não justifica o meu. O fato de Saul querer a morte do Davi não justificava Davi matar Saul. E aí eu quero fazer essa pergunta para você, como eu fiz para mim todos esses dias, enquanto eu tenho ruminado e escrito essa palavra. Se você tivesse a oportunidade de matar o seu inimigo, você o faria? Se você tivesse a oportunidade de encontrar com alguém que te fez muito mal, o que você faria? Qual seria a tua reação? O Senhor me lembrou também do livro de Esther. Quando Esther chega diante do rei ali, sabendo que ela tinha uma demanda de preservar o povo de Deus, porque eles estavam sendo ameaçados. Ela chega diante do rei, o rei levanta o cetro para ela e diz: pede o que você quiser que eu vou te dar. Esther, naquele momento, ela teve uma oportunidade e ela não pediu. Ela agiu de forma sábia, convidou o rei para um jantar. Naquele momento o rei de novo disse: pede o que quiser, e ela também não pediu. Foi um segundo jantar, quando o rei novamente perguntou: pede o que quiseres, e ela disse: salva o meu povo. Isso me incomodou e eu fiquei pensando sobre isso, porque Esther estava com o inimigo do lado dela o tempo todo, e em momento nenhum Esther disse: mata esse homem porque ele é o meu inimigo. Ela já tinha uma palavra de bênção, ela já tinha uma palavra certa de que o rei faria o que ela pedisse, mas ela não pediu a cabeça do inimigo, ela pediu que Deus salvasse o povo dela. E é nessas ações que nós vamos conhecendo os nossos corações, é nessas ações que nós vamos conhecendo as nossas intenções e motivações. Querido, deixa eu te dizer uma coisa de uma vez por todas. A honra de Deus na tua vida não está em fazer aquele que te fez mal cair, mas está em te fazer crescer e levantar para a honra e glória de Deus. Sabe por quê? Porque a lei da semeadura, ela é real. Aleluia, se for para Jesus, pode aplaudir. A lei da semeadura, ela é real. Aquele que está plantando maldade, ele vai colher as suas próprias maldades. Mas não se corrompa com a maldade do outro. O outro fez maldade com você, aí você faz a maldade com o outro. Você se tornou igual. Deus não te chamou para agir como os ímpios. Foi o que o texto disse aqui. Os nossos sentimentos podem ser legítimos, mas eles não podem nos governar. Não somos convidados por meio de Cristo a decidirmos por meio das nossas sensações, mas sim por meio da tua palavra. E é por isso que eu estou dizendo hoje, meu irmão, por meio da palavra de Deus, é o que Deus está dizendo para mim e para você. Nós precisamos entender aquilo que Cristo está forjando em nós. E o que Cristo está forjando em nós são mãos limpas e coração puro. Nós só vamos de fato fazer diferença nessa geração quando a nossa mente for transformada, quando o nosso modo de agir, a nossa forma de pensar for como a de Cristo e não como este século. Versículo 10. Hoje o rei pode ver com os seus próprios olhos como o Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu o matasse, mas eu o poupei, pois disse: não erguerei a mão contra meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor. Preste atenção aqui. Eu quero só que você pense: se as suas ações
estão transformando as pessoas ao seu redor, ou as pessoas ao seu redor que estão transformando você. Davi, naquele momento, ele recebeu conselhos e direções que pareciam justos, mas eram contrários à palavra. E aí eu quero perguntar para você, porque eu perguntei para mim primeiro. Eu não estou fazendo nenhuma pergunta aqui que eu não sondei primeiro o meu coração. A sua dor, a sua frustração, como ela tem repercutido no teu próximo? Você usa aquilo que te incomoda, que te irrita, que te maltrata, para insuflar, para contaminar as pessoas ao teu redor, para pensar como você, para que as pessoas também pensam que você é um injustiçado, ou você é aquela pessoa que protege o reino, você é aquela pessoa que protege a palavra de Deus, que protege aquilo que Deus tem feito na sua vida e através na vida do outro. O versículo 10 traz para mim um ponto: reconheça a unção de Deus na vida de outros. Eu quero que você entenda que aqui Deus havia rejeitado Saul lá no capítulo para trás, mas a ação era de Deus, porque ele ainda era o rei daquela nação. Deus já havia ungido Davi no capítulo 16, mas Saul ainda era o rei daquela nação. E aí muitas vezes Deus te dá uma palavra e a gente quer fazer na força do nosso braço. Deus que rejeita Saul, Ele mesmo no seu tempo trará fim ao que precisa. Foi Deus quem ungiu Davi e Saul e não homens. Quantas vezes nós não reconhecemos aquilo que Deus tem feito na vida de outras pessoas? Saul errou, Saul foi rejeitado, mas Deus o ungiu. Havia algo ali em Saul. E Davi, o texto diz que ele se prostra ainda com o rosto em terra e diz: eu não vou matar você, porque eu reconheço o que você carrega. Você pode estar errando, você pode estar completamente distante de Deus, mas eu reconheço quem você é. Eu vejo semelhança de Deus na tua vida, porque todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu posso acabar com você, mas eu reconheço que Deus te ungiu, eu reconheço que Deus te vê. Eu não farei isso, porque se alguma coisa for feita, Deus mesmo fará. Deus mesmo trará fim àquilo que Ele começou. Não podemos agir como ímpios, deixar Deus ser Deus. Versículo 16 continua: tendo Davi falado todas essas palavras, Saul perguntou: é você, meu filho Davi? E chorou em alta voz. Deus falou algo para mim tão forte aqui. Eu vou ler só o 17. Você é mais justo do que eu, disse a Davi. Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. E o ponto 4 que Deus colocou no meu coração foi: perca o direito, mas não perca a alma. Perca o direito, mas não perca a tua alma. Saul disse para Davi: eu te fiz mal, mas você me fez bem. Davi teria direitos, mas ele escolheu negá-los. A justiça dos homens nem sempre age como a justiça de Deus. A minha justiça está em desfrutar daquilo que Deus vai colocar no teu caminho, no meu caminho, nos nossos caminhos. Que nós possamos lutar, meus irmãos, contra todo espírito de confusão. Nós fomos chamados para a paz. Nós fomos chamados para trazer a solução no reino. Eu sei que existem situações de denúncias. Eu sei que existem situações de coisas sérias que precisam ser ditas. Eu não estou falando sobre isso.
Eu estou falando baseado naquele texto que eu li em 1 Coríntios, que normalmente as nossas maiores quedas não são contra as coisas que nós enxergamos que são crimes e abusos. Às vezes nessas a gente até se silencia, mas eu estou falando sobre aquelas pequenas pedrinhas que muitas vezes se tornam as maiores pedras na nossa vida, nos impedindo de prosseguir contra o nosso próprio irmão. É sobre isso que Deus quer que você entenda. E o último ponto, ponto 5, vai estar aqui aproximadamente no versículo 20. Quando Saul reconhece então o agir de Deus na vida de Davi, e ele diz assim: agora tenho certeza de que você será rei, e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Preste atenção aqui. Saul queria matar Davi, Saul estava perseguindo Davi, mas nesse versículo 20 ele diz: diante dessa atitude, não tem como negar que agora eu entendo que de fato Deus vai entregar o reino na tua mão. O próprio rei, aquele que era o próprio ocupador daquele lugar, daquele título, ele entende, ele diz, sai da boca dele, que aquela ação de Davi mostra porque Davi havia sido escolhido para aquela posição. E o ponto 5 então seria: um coração transformado abre caminhos para que outros também sejam. Davi demonstrou um coração transformado. Mesmo que o rei o perseguisse, ele não faria a mesma coisa. Tem luta que você está lutando, tem luta que você está entrando, e Deus só quer que você se proteja. Preste atenção que isso é importante. Há um tempo atrás, eu e o Flavinho, nós passamos por algumas situações de muita luta, de muita tribulação. E o que Deus falou comigo foi: filha, não vá para o campo de ataque. Esse campo de ataque é hostil. Nesse campo de ataque você vai ser atingida. Sabe o que eu quero que você faça, filha? Entra na casa. Entra na casa. Se esconda. Se proteja. Proteja a tua família. Proteja o teu coração. Proteja a tua boca. Não abra a tua boca diante dessa situação. Não permita que o teu coração seja setado, contaminado. Porque o que Deus precisa é de pessoas fortes, que mesmo perdendo um direito, não estão dispostas a perder a sua própria alma. Pessoas que mesmo tendo que se calar e negar, vão permanecer de pé, para que no tempo certo o Senhor erga você e faça aquilo que Ele tem para fazer. Eu queria que você se colocasse de pé, e eu quero ler só algumas frases que Deus colocou no meu coração. Precisamos pedir perdão a pessoas, mas também a Deus, por nós e pelos nossos irmãos. Eu não sei se você já fez alguma oração de intercessão. Eu não sei se talvez, na maioria das vezes que você está aqui, você coloca diante de Deus os seus pedidos, as suas orações, e isso é maravilhoso. Mas eu quero te dizer que o coração de uma pessoa transformada, ela também entende a luta do outro como a dela. E o que eu estou querendo dizer com isso, querido? Quando a gente vê o que está acontecendo com a igreja, o evangelho, isso precisa doer em mim. Quando eu falo sobre uma oração intercessória, eu estou dizendo que tem coisas que nós precisamos resolver na nossa vida em relação a essa passagem. Mas nós, como igreja, como matriz, como mãe, nós precisamos orar de forma intercessória. De forma intercessória pelos nossos irmãos, pelas lutas que nós temos visto muitas vezes entre irmãos, nas igrejas. Preste atenção aqui. Deus que alcança você nesta manhã,
Assim como Ele deseja que nós possamos orar por outros que nem estão aqui, mas que Deus deseja alcançar. Ele quer transformar a nossa mente de uma mente escrava da carne. Deus quer nos libertar de nós mesmos. E se eu pudesse resumir tudo o que eu falei aqui hoje, eu preciso que você entenda que nesta manhã existe um convite a um cristianismo que é transformador. Que não é um cristianismo de título, mas é um cristianismo que muda aquilo que de fato precisa ser mudado dentro de nós, para que a partir de nós possamos mudar aquilo que está fora de nós. Filipenses capítulo 2, do 3 ao 9. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Pastora Lídia está aqui? Vem cá, pastora. Eu quero orar por você. Não vá embora ainda. Nós ainda temos tempo. Mas eu preciso que você, junto comigo, nós possamos fazer uma oração de arrependimento. Uma oração, primeiro, para que o Senhor sonde o nosso coração. Deus, eu sinto que eu tenho agido de forma maliciosa. Eu sinto que de fato a minha vida não tem contribuído para a transformação, nem mesmo dentro do meu lar, mas nem aonde eu estou. Eu preciso que o Senhor me transforme para que eu transforme. Mas depois, meus irmãos, nós precisamos orar pela igreja brasileira. Talvez essa palavra não é uma palavra que você chegou aqui esperando ouvir, mas é a palavra que Deus quer que nós possamos ouvir nesta manhã. Existe uma responsabilidade, nós como igreja, de trazermos para nós os nossos olhos, para julgarmos a nós mesmos, mas orarmos por aqueles que talvez não tenham condição hoje de ouvir o que você está ouvindo, em nome de Jesus. Pai, há um temor tão grande no nosso coração nessa manhã, que nós queremos te pedir, Senhor, é que nós sejamos coerentes, Pai. Que haja luz nessa manhã. Nós não queremos aqui olhar a falha do outro, nós queremos olhar a nossa falha. Ó Deus, sonda cada um de nós nessa manhã. Sonda o nosso coração, Senhor. E nos perdoa por todas as vezes que nós ficamos preocupados em corrigir o erro do outro, em apontar o erro do outro, em enxergar as falhas dos nossos familiares. Nós te pedimos perdão como esposas, por querermos maridos e filhos perfeitos. Nós te pedimos perdão como maridos, por querermos esposas e filhos perfeitos. Nós queremos pedir perdão como ovelhas, por queremos pastores e líderes perfeitos. Nós queremos pedir perdão como brasileiros, por queremos, ó Deus, presidentes e governadores perfeitos, quando o nosso papel, Senhor, não é outro senão obedecer a Tua palavra, nos calar e clamar. Nós te pedimos perdão, Senhor, e te pedimos que nessa manhã o Senhor tire as escamas dos nossos olhos, que o Senhor tire os tampões dos nossos ouvidos, e que o Senhor tire todo o coração de pedra, todo o coração crítico, toda vaidade, toda arrogância que nos faz achar que sabemos alguma coisa, Senhor. Pai, nós te pedimos que assim como o Senhor fez com Isaías, purifique os nossos lábios nessa manhã, Senhor, com a tenaz.
mas purifica não apenas os nossos lábios, dá-nos um coração quebrantado, Senhor. A tua palavra diz que o coração quebrantado é aquele que o Senhor não rejeita. Pai, o Senhor não quer que nós sejamos homens e mulheres perfeitas, porque o Senhor sabe que nós somos pó. O Senhor quer que nós sejamos pessoas contritas, que reconhecem as suas falhas. Ó Deus, dá-nos, ó Deus, a coragem de reconhecer as nossas falhas nessa manhã, as nossas transgressões, e confessá-las a Ti, não nos justificando, Senhor, mas declarando: pecamos. Dá-nos, ó Deus, a coragem, Senhor, de olhar para o outro sem apontar o dedo e dizer: pecamos. Pai, tira de nós todo o orgulho, todo o individualismo, que nós possamos enxergar, sim, a falha do outro, não para acusar, mas para clamar ao Senhor, e ter uma visão de corpo, ter uma visão de reino. Porque se, ó Deus, o meu coração dói, todo o meu corpo dói. Se o meu pé dói, todo o meu corpo dói. Dá-nos essa visão de corpo, Senhor, e nos perdoa como igreja brasileira. Ah, Deus, nos perdoa pelas falhas, pelas críticas, nos perdoa pela inveja, nos perdoa pela competição, nos perdoa pela nossa insubmissão às autoridades que o Senhor estabeleceu. Nos perdoa porque nós queremos escolher autoridades que suprem as nossas necessidades, e nós não queremos nos render àqueles que o Senhor estabeleceu sobre nós. Nós te pedimos nessa manhã: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cura-nos nessa manhã, Senhor. Lava-nos com teu sangue. Lava o nosso coração, mas lava também a nossa mente. Lava a nossa língua. Lava os nossos olhos. Lava as nossas emoções. Lava o nosso corpo, Senhor. Porque o Senhor nos escolheu para ser santo e mais parecido contigo. Nós te clamamos hoje, Senhor, dá-nos um coração manso e humilde, que ao invés de acusar, nós possamos lavar os pés uns dos outros, nós possamos dar a outra face, nós possamos caminhar mais uma milha, nós possamos amar com coração igual ao teu. Nós te pedimos isso, Senhor, que nós possamos sair daqui nessa manhã mais parecidos com o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. TV Gospel Brasil. Sintonia com a verdade e amor de Deus, transmitindo a verdadeira palavra de Deus. Divulgue, compartilhe. Estamos no Facebook, Instagram e YouTube. Acesse nosso WhatsApp 14997055518. TV Gospel Brasil, uma TV de amor.